deste ambiente de adoração, a qual o Senhor nos proporciona neste lugar. Senhor, nós oramos a Ti neste momento, apresentando o Teu servo que irá trazer a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, Senhor. E ela mesmo diz sobre a sua eficácia, é como um martelo que esmiuça a rocha. Então que essa manhã, ó Deus, ela possa alcançar guarida no nosso coração, ela possa penetrar na nossa mente, nos levando cativos à Tua obediência. Pai, usa poderosamente o Teu Filho essa manhã. Nós queremos ouvir a Tua doce voz, através da Tua santa e poderosa palavra. É isso que nós te pedimos em oração. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus. Eu quero glorificar o Senhor pela essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, numa festa tão especial, Jubileu de Ouro, 50 anos da UMADS. Deus abençoe mais e mais essa mocidade, e que mais e mais jovens sejam salvos, transformados e usados pelo Espírito Santo. Agradecimento ao pastor Washington Gomes, pastor Ivanilson, nosso irmão Gersilei, servo de Deus, que nos trouxe aqui. Antes de dar o texto, deixa eu dar apenas um anúncio bem rapidinho. Quando terminar aqui amanhã com Deus, você vai encontrar ali fora, ali na porta, né? Uma das nossas obras que eu lancei esse ano, chamada O Sermão da Providência. Deus me deu a graça também de trabalhar com literatura, de escrever. Tem também um livro do ano passado, mas a quantidade é tão pouca que eu nem trouxe para cá. É um comentário sobre o capítulo 6 de Mateus. Então, você que gosta de teologia, ou você que gosta de um livro devocional, porque na verdade é uma obra que mistura as duas coisas, com certeza vai abençoar a sua vida. Custa apenas R$30. Agora, aquilo que importa, a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 9, versículo 1 a 3. E quando você sentar, você vai manter a porta aberta. Não é água. Joga fora. Eu olhei a cor, achei que era o copo, irmãos. Amém. Acontece, né? Corta da gravação, tá, gente? Eu ainda ia perguntar, mas eu falei, não, deve ser o copo que é colorido. Segundo Reis 9, amém? Diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, ele disse: cinge os teus lombos e toma esta motolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra, e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a motolia de azeite, e derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Podeis sentar em nome de Jesus, mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, para que possamos entender o que o profeta Eliseu fez nessa manhã, ao ter enviado esse jovem profeta, precisamos dar uma olhada aqui no final do capítulo 8, e entender um pouco o contexto. No final do capítulo 8, do versículo 25 ao versículo 29, é narrada uma guerra, e essa guerra está envolvida dois personagens. O primeiro personagem, no versículo 5, chama-se Jorão, e ele é filho de Acabe. Vocês lembram bem que Acabe foi um dos piores reis do reino do norte, um homem que promoveu o culto a Baal, e o qual Elias trabalhou contra ele tenazmente para defender o culto a Deus, o culto a Yahvé. Pois bem, Jorão é rei sobre o norte. Jorão então procura Acasias. Acasias é neto de Josafá. Josafá foi um rei piedoso. Josafá foi um rei que andou no caminho de Davi. Porém, Josafá cometeu um erro, porque ele fez uma aliança com a casa de Acabe, uma aliança por meio de casamento, não é? Então, o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe, chamada Atalia, mulher que usurpou o trono de Israel
por um determinado momento. E se não fosse a fidelidade de Deus com a casa de Judá, ela tinha então usurpado a dinastia de Davi. Portanto, Josafá comete esse erro, ele entra num jugo desigual, e mesmo após a sua morte, isso vai afetar a sua descendência e os seus filhos. Pois bem, Jorão então procura Acasias, e Acasias andava não no caminho de Josafá, mas no caminho de Acabe, porque era genro da casa de Acabe, é isso que o texto diz. E Jorão então, filho de Acabe, vai a Ramote-Gileade, juntamente com Acasias, neto de Josafá, para uma guerra, para uma peleja. Ramote-Gileade é o local da batalha, essa informação é importante. E a batalha é contra Azael, rei da Síria. E o texto vai dizer no versículo 28, que os sírios vão ferir Jorão, rei de Israel. Aqui não diz o que aconteceu, mas Joséfo vai dizer que ele é flechado. Pois bem, quando Jorão é flechado, ele sai da batalha naturalmente, e ele vai para Jezreel para se tratar, para se curar, porque não era um ferimento de morte, ele não iria morrer. Então ele sai da batalha e vai para Jezreel. O que acontece então? Acasias também abandona a batalha e vai para Jezreel para visitar Jorão, para ver o que havia acontecido com ele. Pois bem, o que acontece então? Os reis estão em Jezreel. Os reis estão em Jezreel, mas o exército está em Ramote-Gileade, ou pelo menos boa parte do exército está em Ramote-Gileade. Eliseu então chama um filho dos profetas, que no versículo 4 diz que é um rapaz, é um jovem profeta, assim como há rapazes e jovens profetas aqui, e moças e jovens profetisas. E ele chama então esse moço e dá essa ordem a ele: diz: cinge os teus lombos, pega uma almotolia, um vaso de azeite, e vai-te a Ramote-Gileade. Essa indicação geográfica é importante. Ele não o manda a Jezreel, aonde estão os reis, ele os manda a Ramote-Gileade. Quando eu peguei esse versículo aqui, eu me perguntei por que Eliseu manda um jovem profeta, ao invés dele mesmo ir executar essa tarefa. Porque essa unção, na verdade, não era uma unção nem mesmo que Eliseu deveria fazer. Essa unção foi dada a Elias. Quando Elias está no Horebe, naquele diálogo com Deus, Deus diz para ele: não acabou a tua caminhada não. Você vai ungir a Azael, rei da Síria, você vai ungir a Jeú, rei sobre Israel, e você vai ungir a Eliseu, filho de Safate, profeta, no teu lugar. Basta você voltar no final de 1 Reis e você vai encontrar essa narrativa. Mas quando Elias sai da presença de Deus, Elias encontra Eliseu. Você conhece bem a narrativa, lança a capa, ele então mata os bois e segue o profeta Elias. E Elias não unge a Azael, e Elias não unge a Jeú. Ele simplesmente ignora, desobedece essa ordem de Deus. Pois bem, Deus então o arrebata, e Eliseu fica profeta no seu lugar. É o que está lá, logo no começo de 2 Reis, no capítulo 1 e 2, onde mostra esse caminho dos dois profetas. Eliseu então é profeta no lugar de Elias. Ora, se Eliseu é profeta no lugar de Elias, e Elias não fez aquilo que Deus tinha dado ordem para ele fazer, os motivos a gente não sabe, então é Eliseu que deve fazer. Pois bem, Eliseu também não vai ungir Azael de maneira natural, porque Azael era um rei que seria usado como juízo. Sabe como é a unção de Azael? Eliseu encontra com Azael e começa a chorar, e nas suas lágrimas ele declara uma palavra profética, e aí Azael vai ser rei sobre a Síria. Quando eu falo de liderança e uso essa mensagem, eu digo para as pessoas o seguinte: olha, você não precisa ficar buscando consagração de um lado para outro, pulando de um lado para outro para que alguém te reconheça, porque quando a tua chamada é de Deus, no tempo de Deus, Deus faz acontecer. Pois bem, passa o tempo, e Eliseu também não unge Jeú. E aí agora, quando o rei Jorão é ferido, Eliseu percebe que é o momento da unção acontecer. Ele percebe que é o momento de uma nova casa se levantar em Israel, conforme a profecia, e exterminar a casa de Acabe. Mas ele não vai, ele manda um jovem profeta. E eu fiquei me perguntando, será que Eliseu estava cansado? Mas Eliseu ainda não era um ancião.
A viagem não era próxima, mas também não era uma viagem muito difícil, de muitos quilômetros. Portanto, o motivo não é cansaço. Assim como aqui nessa manhã, você não pode colocar isso como motivo. Eu estou cansado para realizar, porque a Bíblia diz: vos escrevi jovens, porque sois fortes. Vocês têm vigor, têm disposição, têm ânimo. Coloca os teus melhores dias, como vocês têm feito, no altar do Senhor. Entregue a tua juventude, entregue a tua força, para que quando chegar na velhice, você entenda que você entregou o teu melhor para Deus enquanto você tinha saúde. Mas se não era cansaço, qual será o motivo? Será que Eliseu ficou com medo? Por que medo? Porque era uma coisa perigosa a se fazer. Porque ele ia ungir um rei enquanto já havia um rei. Ele podia ser morto. Tanto é que você percebe a instrução que ele dá ao jovem profeta. Ele diz o seguinte: você vai lá, unge, fechou a porta, você vai embora. Você não fala com ninguém, você não para. Ou seja, ele sabia que a vida daquele jovem estava em risco. Se o rei soubesse o que estava acontecendo, fatalmente ele o mataria. Será então que Eliseu não foi porque Eliseu teve medo e utilizou o jovem profeta? Eu também não acredito nisso, aleluia. E também não acredito que o medo, a timidez, vai parar alguém aqui na UMADS, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, e que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de intrepidez. Quando Saul, temeroso, tímido, se escondeu entre as malas, entre as bagagens, você olhava e dizia: nunca vai liderar. Mas quando ele foi revestido pelo Espírito, todo medo foi embora, todo temor foi embora, e ele se transformou naquele momento. Depois ele vai se desviar, mas naquele momento ele se transforma num homem poderoso e cheio do Espírito Santo. Mas se não é medo, se não é cansaço, por que será então que ele mandou um jovem profeta? Não quero eu dar uma resposta definitiva, mas eu entendo que Deus queria surpreender. Nessa manhã eu quero pregar sobre o tema jovens com unção. E quando eu falar unção aqui, eu quero que você entenda que todo crente tem a unção. João diz: todo crente tem a unção do santo. Vós tendes a unção do santo e não sabeis, precisais que ninguém vos ensine. Mas eu vou usar a unção aqui, não no sentido do Espírito, mas do poder e da virtude para a ação. Então jovens com unção é jovens com poder para fazer a obra de Deus, para testemunhar, para serem usados por Deus e para saquear o inferno. Jovens com unção. O que Eliseu pretendia? Eliseu pretendia surpreender Jorão. Porque se Eliseu fosse a caminho de Ramote-Gileade, lembre que em Ramote-Gileade os reis não estavam, aleluia. Portanto, se ele vai a caminho de Ramote-Gileade, sendo um profeta conhecido, alguém podia passar pelo zap e dizer: olha, Eliseu está indo para Ramote-Gileade. Alguém podia gravar, filmar, mandar e dizer: olha o aviso, manda o pombo correio, manda o mensageiro, alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa está acontecendo. Mas enquanto Eliseu, o profeta conhecido, o profeta valorizado, o profeta do outdoor, o profeta da rádio, ele está na casa dele, e alguém está dizendo: se Eliseu está em casa, Deus não está fazendo nada. Deus não deu uma motoria de azeite para o jovem profeta, e ele vai a caminho de Ramote-Gileade. O que eu quero dizer essa manhã, que enquanto o Senhor está falando assim, enquanto o diabo está falando assim, eu tenho que parar o Sandro Guedes, eu tenho que botar a armadilha, eu tenho que botar o obstáculo, eu tenho que parar o ministério dele. Aí Deus está dizendo para Satanás: você não sabe de nada, porque eu já levantei alguém na Assembleia de Deus Santarém. Enquanto o diabo está pensando: eu vou parar o André, eu vou parar o pastor Ivanilson, e ele nos cerca, aleluia. Aí Deus surpreende, ele usa quem ninguém espera, ele levanta de onde ninguém vê. Deus queria surpreender, e Deus é surpreendente. Tanta gente para ser levantado no lugar daquele que morreu como apóstolo, mas ele levantou quem ninguém esperava: o assassino, aquele que odiava o evangelho, aquele que ninguém diria, foi ele que foi levantado. Aleluia, Deus é surpreendente. O profeta vai na casa de um homem, os 7 filhos mais velhos estão, mas Deus queria surpreender: manda trazer aquele que está no campo. No dia da batalha,
Saul, um homem alto, forte, vários heróis de guerra ali, vários homens de guerra. Aí vem um menino carregando marmita, carregando queijo, carregando pão, e diz assim: quem vai sou eu vou lutar contra esse incircunciso. Mas você não pode, você é menino desde mocidade. Mas Deus queria surpreender. O que eu estou dizendo, aleluia, é que Deus vai surpreender através de vidas aqui. Eu sou uma surpresa de Deus. Se você me visse jovem sentado num banco, você jamais diria que eu seria um pregador. Jamais, jamais. Eu agora peso uns 69 quilos. Imagine então eu ir com 19, 20 anos, pesando 54 quilos. Tímido, medroso, mas me via pegando um microfone na mão. Se você me colocasse numa fila, você nunca iria me escolher. Mas Deus é surpreendente. E hoje eu estou aqui. Nem parece, aleluia, aquele menino tímido. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes você não sabe o plano que Deus tem na tua vida. Você diz e olha, isso não é para mim, isso eu não quero. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não faço o que eu quero. O que eu queria de Deus de ministério era outra coisa, mas Ele me escolheu no ventre da minha mãe e me disse: o que eu tenho para a tua vida é isso. A unção de Deus é surpreendente. Quem está chegando é Eliseu? Não. Quem está chegando é um jovem profeta. Quem é o nome dele? A Bíblia não diz. Quem é o pai dele? A Bíblia não diz. Quanto tempo ele tinha de escola de profeta? A Bíblia não diz. É só um jovem profeta. A unção é surpreendente. Em segundo lugar, a unção é em segredo. Aleluia. Como assim em segredo? Enquanto ele pega aquela montoria de azeite e ele vai em direção a Ramote-Gileade, ninguém sabe o que ele é, ninguém sabe o que ele tem e ninguém sabe o que ele vai fazer. Aquele vaso de unção vai desencadear o final do reino de Acabe. O filho de Acabe vai morrer, Jezabel vai morrer, Jeú vai reinar, tudo vai mudar por causa daquele vaso de azeite. Promessas que Deus fez lá atrás vão se cumprir por causa daquele vaso de azeite. Mas enquanto ele ia caminhando, aleluia, nas ruas da cidade, enquanto ele ia caminhando, ninguém olhava e dizia, sabia o que ele tinha. Você está sentado aí nessa manhã e talvez você pense assim: eu conheço essa pessoa que está aqui do lado esquerdo, mas talvez Deus tenha um segredo com ela que você não imagina. Aleluia. Você pode estar sentado de um lado de alguém que vai ser um dos maiores evangelistas desse país. Você pode estar sentado do lado de alguém que vai ser um dos pastores presidentes mais conhecidos desse país. Você pode estar do lado de um escritor, de um professor, de um profeta, de alguém que será cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem meia idade, como eu tenho, 44 anos, praticamente tudo que Deus já tinha que fazer, Ele já disse que vai fazer. Então, ou seja, eu já conheço o que é o meu ministério, o que vai ser o meu ministério. Dificilmente eu serei surpreendido com uma coisa nova. Mas quando você tem a sua idade, muitas vezes você não tem a menor consciência e ciência do que Deus quer fazer com a tua vida. Há um segredo de Deus dentro de você que ainda vai se revelar. Paulo diz o seguinte: quando aprouve a Deus revelar seu filho a mim. Havia um segredo dentro de Paulo. Enquanto ele estava lá vendo Estevão morrer e balançando a cabeça e dizendo: mata mesmo, apedreja mesmo. Alguém olhava e dizia: esse homem é mau. Mas Deus dizia: é um vaso escolhido, eu tenho um segredo com ele. E quando chegar o tempo certo, Deus revela, Deus mostra. Aleluia. Aquele jovem profeta está caminhando e ninguém imagina o que ele tem. Aleluia. Quando eu comecei em seminário básico de teologia, você acha que é porque eu queria ser professor? Não. Mas o Senhor sabia porque eu estava entrando ali. E conforme a caminhada foi seguindo, Ele foi revelando o seu segredo. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que talvez você se olhe como alguém muito pequeno, ou como alguém, aleluia, que não será parte de nada. Mas eu quero te dizer que Deus tem um segredo com você. Às vezes a gente olha como o homem olha, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, aleluia. Você olha e diz: eu acho que não sai. Se você me visse, você dizer: não sai muita coisa daí não, aleluia. Mas Deus tinha um segredo. Deus dá esse segredo a esse jovem. Ele vai, ninguém sabe o que ele tem. Ele vai passando desapercebido, como mais um. E o texto diz então que ele obedece à ordem do profeta. E a terceira característica da unção é que a unção funciona.
a unção funciona. O que quer dizer isso? Não foi Elias, não foi Eliseu, mas Jeú foi ungido. Elias não foi, Eliseu não foi, quem foi eu não sei nem o nome, mas a obra de Deus aconteceu. A unção, o azeite, ele funciona, independente se é Elias, independente se é Eliseu, independente se é André, independente se é Sandro Guedes. O que eu estou dizendo para você é que o azeite que funciona comigo, funciona contigo. O azeite que funciona com teu pastor, funciona contigo. O azeite funciona. Não importa quem carrega, o importante é carregar. Não importa o nome de quem prega de manhã, de quem prega de noite e de quem prega amanhã. A pergunta é: tem azeite? Não importa quem vai cantar, a pergunta é: está carregando azeite? Não importa quem vai assumir, quem vai evangelizar, quem vai para a EBL, quem vai fazer. A pergunta não é quem, a pergunta é o que ele tem. Se tem azeite, não importa se você tem 12, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 80, se você tem 5 anos de crente, 50 anos, se teu avô foi pastor como meu avô foi, ou se ninguém na tua casa é crente. A pergunta é se você tem azeite, porque o azeite funciona. Se você estender a mão, o demônio vai sair. Se você orar, a enfermidade vai sair. Se você pregar, Deus vai fazer, aleluia, porque o azeite funciona. Ai de quem acha que o azeite só funciona com ele. Ai, eu não vou ungir não, vou ser arrebatado. Eles, eu também não vou ungir, mas tem alguém que vai fazer. Bendito seja o nome do Senhor. O que importa é o azeite, é o azeite. Aquele jovem é chamado para fazer uma coisa nova, num momento especial. O azeite está com ele. Ele vai fazer o que Elias não fez, ele vai fazer o que Eliseu não fez, mas ele não tirou o azeite da cartola. Olha o que eu estou querendo dizer. Ele vai fazer o que Elias não fez, mas porque Elias passou por ali. Ele vai fazer o que Eliseu não fez, porque o Eliseu deu o azeite a ele. O que eu estou querendo dizer? Há coisas que você vai fazer que nós não fizemos, porque Deus te preparou para um momento específico, para um tempo histórico, para só você fazer. Mas saiba de uma coisa: o azeite não começou a derramar quando você entrou na Almates, não. O azeite não começou a derramar quando você entrou nessa congregação ou nesse cargo, não. Está caindo azeite aqui desde a fundação da igreja. Na Almates tem 50 anos caindo azeite. Porque tem gente que acha que tem a fábrica de azeite. O azeite começou com ele. O azeite não começou com você, não. Você está recebendo de alguém. Ao mesmo tempo que você caminha por um caminho novo, por uma visão nova, por aquilo que Deus te deu, você está ligado com a tradição de Eliseu, que está ligada com a tradição de Elias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, querido: respeite quem veio lá atrás, aleluia. Honre o legado que você recebeu e caminhe o teu caminho, porque ele vai, mas ele recebe o azeite de Eliseu. 50 anos vocês estão aqui fazendo a obra de Deus. Quantos líderes já passaram por aqui? Daqui a 50 anos vai ter um centenário. E quando tiver o centenário, se Jesus não voltar, quem estiver aqui vai ter recebido também desse azeite, dessa unção que vocês estão transmitindo. Pode bem. Aí o profeta explica o seguinte, vamos ler o texto novamente. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nis. Percebe que o profeta é bem específico. Você vai chegar lá, vai procurar um Jeú. Mas Jeú não é um nome muito incomum. Se tiver 2 Jeú, aí você pergunta pelo pai dele. O pai dele chama Josafá. Mas Josafá também não é um nome incomum. Sabe como é que é Josafá? É nome de crente. Ah não, o nome do avô dele é Ninsi. Ou seja, a unção é específica. Ela tem nome e sobrenome.
ela tem CPF, ela tem impressão digital, ela tem DNA. O que eu estou querendo dizer para você é que a unção de Jeú eu não posso tomar para mim, aleluia. Aprenda desde o começo agora, em nome de Jesus, que aquilo que Deus separou para você, não precisa brigar, não precisa se aborrecer, não precisa se preocupar, porque se eu atravessar na frente e dizer, eu quero que o Gersilei recebeu, eu vou dizer, nada disso, isso aqui é para o Gersilei, aleluia. Podem ter muitos líderes, mas igual a ele não tem. Pode ter muita gente que prega e ensina, mas igual a mim não tem. Pode ter muita gente parecida com você, mas igual a você não tem. A unção é específica. Específica. Aprenda isso já na mocidade, para não ficar, aleluia, depois que você for obreiro ou for alguém atuante na obra de Deus, como alguns obreiros que são imaturos. Fulano está puxando meu tapete, fulano quer me derrubar, fulano está fazendo fofoca. Meu querido, o que é teu, aleluia. É específico. É Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Deus não erra. Alguém pode olhar e dizer, eu quero, mas Deus vai dizer, não dei para você, dei para ele. A unção é específica, é singular. A gente pode ser semelhante a alguém, mas é único. Você tem o seu jeito de cantar, o seu timbre de voz, o seu tom, o seu jeito de pregar, o seu jeito de ensinar. Nós não fomos chamados para ser cópia, para ser xerox. A gente tem pessoas como referência, mas a gente tem que manter a nossa individualidade, a nossa especificidade. Ou seja, é específico, é para você. Pode ter outro Jeú, pode ter outro capitão, mas é para aquela pessoa. A unção é específica. Versículo 5, a unção é específica. E entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados. E disse, capitão, tem uma palavra para te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse, a ti, capitão. A unção é específica e a unção é para você. Como assim? O profeta chega, tem um monte de capitães sentados. Aí ele diz assim, no singular, capitão, no singular, tem uma palavra para te dizer. Ele está olhando nos olhos de Jeú. Jeú sabe que é com ele, porque é Jeú que responde. Imagine que você está numa reunião de jovens. Aí chega o profeta e diz, jovem! Aí você diz assim, é comigo? Se você levantou a mão, você sabe que é com você. Se não for você, você não vai levantar a mão. Ele sabia que era com ele, mas ele pergunta, a qual de todos nós? Porque aqui todo mundo é capitão. Aí o profeta diz assim, a você que perguntou, a ti, capitão. O que eu estou querendo dizer? Que a unção é para você. Não adianta você olhar para a esquerda, não adianta você olhar para a direita, não adianta você olhar para trás e dizer, não é comigo, essa palavra não é comigo, essa chamada não é comigo, essa responsabilidade não é comigo, esse trabalho não é comigo. Você sabe que Deus está falando com você, porque você já orou, Deus falou no sonho, Deus falou na profecia, Deus falou na palavra. Para de se fazer de desentendido e de desentendida, porque é você. Fulano faz isso, não manda cicrano. Fulano faz isso, não, isso aí é com fulano, não, é com você. A unção é para você. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, me converti na Assembleia do Jardim América. Eu estava sentado num culto de domingo. Nunca passou pela minha cabeça ser obreiro. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Num culto assim normal, estava uma canção. Uma senhora virou para trás, uma jovem senhora, olhou para mim e sem falar uma língua estranha, ela disse assim, você vai ser pregador do evangelho. Aí eu fiz assim. Fiz mesmo. Falei assim, ela não está falando comigo. Aí ela disse assim, não, é você. Eu disse, eu? Ela disse, é. Eu disse amém. Eu fiquei tão assim assustado que eu não descri, mas também não levei aquilo muito a sério. Passados anos, Deus me fez lembrar. Ou seja, não adianta você se esquivar do que Deus tem para você. Tem gente melhor do que eu? Tem gente que sabe mais do que eu? Tem gente que ora mais do que eu? Tem gente que ora mais do que você, jejua mais do que você, prega mais do que você, ensina mais do que você, ganha mais alma do que você, mas Deus quer você. Deus quer você, aleluia. Ele
nos escolhe não é por currículo. Assim que são as empresas que escolhem. Você vai lá e apresenta um currículo. Eu estudei em tal lugar, eu tenho tal experiência. Agora com Deus não tem currículo. Quando Ele nos escolhe, a gente não tem nada para apresentar. Aleluia. Jeremias foi chamado e disse assim: mas eu sou novo, eu sou moço, aleluia, sou menino. Aí Deus disse: tu não sabe de nada, eu te chamei no ventre, tu era ainda mais menino, tu não era nem criança, eu te chamei no ventre. Não adianta você se esquivar. Eu não sei falar, chama teu irmão para ser profeta no teu lugar. Eu sou moço, te chamei no ventre da tua mãe, aleluia. Quanto mais você se esquiva, mais Deus te encontra. Você vai ficar igual num labirinto, você vai rodar, vai pensar que está em caminho diferente e vai sair na mesma porta. Não adianta fugir de ministério, não adianta fugir de chamada, não adianta fugir de dom, porque tu vai sair na mesma porta. A unção é para você. Chega lá, profeta, chega lá e faz que ele se levante do meio de seus irmãos. E quando chega no versículo 5, está todo mundo assentado. Aí no versículo 6 diz assim: então se levantou. Aleluia. É Deus quem levanta. Não somos nós que nos levantamos. Então não adianta eu me levantar e dizer assim: eu quero fazer, eu vou fazer, eu tenho condições de fazer. Não é dessa forma que funciona no reino de Deus. No reino de Deus a gente está sentado, aí Deus aponta e diz assim: levanta. E aquele que Deus levanta, ninguém abate. Quem é levantado por homens pode ser que seja abatido, mas quem é levantado por Deus permanece. Quando o profeta chega, Jeú não sai levantando: é comigo, sou eu. Ele espera o profeta dizer: olha, tem uma palavra de Deus para você, fique tranquilo, espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus vai te levantar. Quando você chegar lá, você unge ele. Aí você diz o seguinte para ele, versículo 7: e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor na mão de Jezabel, da mão de Jezabel. Depois que ele unge, ele diz para ele o que ele vai fazer com a unção, porque toda unção tem um propósito. Unção não é entretenimento para a gente brincar. Unção não é empoderamento. Eu quero poder para me ficar empoderado, para as pessoas verem que eu sou poderoso. A unção tem propósito. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Para quê? Porque se eu quero ser batizado porque fulano foi batizado, eu estou fora do propósito da graça de Deus. Eu tenho que ter poder para fazer a obra de Deus. Para que serve a unção? Para propósito. A unção, aleluia, não é para vender CD, ainda que a gente venda. A unção não é para vender livro, ainda que eu venda livro. A unção não é para ter agenda ou para viajar. A unção tem um propósito, aleluia. Não adianta pegar um talento e enterrar ele. Nessa manhã você precisa se perguntar: eu estou cumprindo o propósito que Deus me deu? Eu estou pedindo o poder de Deus, porque eu entendi o propósito de Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te der muito, vai pedir muito. Portanto, se você está orando, e é uma boa oração, e dizendo: Deus, eu quero ser muito usado, me usa com poder, me usa com graça, me usa, Deus vai te usar, mas tem propósito, tem responsabilidade. Não adianta unção e depois desaparecer. Não adianta unção e assumir responsabilidade e não entregar o resultado. Não adianta unção, aleluia, e não ficar firme na presença de Deus. A unção tem um propósito. Eu vou te ungir, Jeú, mas não é para você aparecer, não é para você ser famoso, é para você fazer a minha obra. Você vai fazer assim, assim, assim. Nessa manhã, e não apenas nessa manhã, mas nessa manhã, há uma unção de Deus sobre a tua cabeça, e há um propósito de Deus sobre a tua cabeça. Pega o teu vaso, vai e faz aquilo que Deus mandou você fazer. A unção tem um propósito. O profeta obedece, chega lá, diz que tem uma palavra. Jeú então pergunta quem, e o profeta, versículo 6:
Então se levantou e entrou na casa. Você vai se lembrar que Eliseu tinha dado uma orientação para o jovem. Versículo 2: leva-o à câmara interior. Leva-o à câmara interior. Então tinha uma orientação, que não era para ele falar na frente dos outros, e que não era para ungir na frente dos outros, era para levar para a câmara interior. E aí o profeta entra com Jeú. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. Quando Jeú sai, quando o profeta abre a porta, ele sai correndo. Imagine a cena, um montão de gente do exército, o camarada entra e sai correndo. Os capitães olham e dizem: quem é esse maluco? Quem é esse louco? Aí Jeú finge que não aconteceu nada, diz assim: vocês conhecem o modo dele, né? É maluco mesmo. Aí ele diz assim: não, aconteceu alguma coisa lá dentro, você está mentindo. Aí Jeú diz assim: ele me ungiu rei sobre Israel. Quando ele fala isso, eles pegam ele, improvisam lá uma honra para ele, um trono, levantam ele e começam a gritar: viva o rei, aleluia. Ou seja, a autoridade vem depois da unção. Glória a Deus. De Jesus era dito que ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. A autoridade não é imposta, a autoridade não é mediante cargo, a autoridade não é mediante diploma, a autoridade não é mediante intimidação, a autoridade é mediante a unção. Quem tem unção tem autoridade. Ora com autoridade, canta com autoridade, prega com autoridade, ensina com autoridade, toca com autoridade. Se você quiser autoridade, você tem que entrar num lugar secreto e buscar a unção de Deus. Quando o Jeú sai, eles olham para ele e dizem: ele está diferente, tem alguma coisa aconteceu com ele. Ele diz: não, está tudo certo, aconteceu nada. E não, peraí, aconteceu alguma coisa com você. Quando a gente entra no secreto com Deus, as pessoas começam a: fulano, o que está acontecendo com ele? Ele não está dormindo? É porque você está orando de madrugada. Está acontecendo com ele? Parece que ele está mais fraco, é porque você está jejuando mais. A mensagem dele mudou, né? O jeito dele cantar mudou. É a autoridade. E em último lugar, e aqui eu vou encerrar, a unção é no lugar secreto. Tem uma palavra para você. Pode falar. Vamos ali. Fecha a porta. Derrama um azeite. Abre a porta e foge. A unção é no lugar secreto. O que eu estou querendo dizer para você? Jesus ensinou: fecha a tua porta, e no secreto você fala com Deus, e no secreto Deus te recompensa. Quando Jeú entrou na câmara, quem estava do lado de fora não viu o que estava acontecendo do lado de dentro, e quem estava do lado de dentro não viu o que estava acontecendo do lado de fora. Sabe quando você sabe que você entrou no secreto com Deus? Eu não estou falando de estar num lugar sozinho, fechado. Eu estou falando de um secreto espiritual. Sabe quando você entende que você entrou num secreto com Deus? Quando tudo ao teu redor parece que desaparece e só está você e o Senhor. E Jeú não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Ou seja, sabe quando você começa a chorar na presença de Deus, como uma criança, como parece que só você e Deus está ali, é que você está no secreto. Quem está do lado de fora não vê o que acontece do lado de dentro. E pergunta: por que fulano está chorando tanto? Eu não estou sentindo esse poder, o culto não está nem tão avivado assim. É porque ele está num lugar que você não está. Ele acessou o trono da graça de Deus. Quando você está no secreto e você começa a orar a Deus, e parece que não tem mais ninguém na esquerda, e parece que não tem mais ninguém na direita, e você começa a levantar as mãos, e você começa a adorar, e você ajoelha, e você se joga no chão, e você fala em línguas estranhas, é porque você está no teu momento secreto com Deus, aleluia. Mas quando você sair dali, as pessoas olharem para você, elas vão dizer: aconteceu alguma coisa com você, você teve um encontro com Deus, aleluia. Você não é mais Jacó, agora você é Israel. Mas sabe quando você não está no secreto?
É quando você está do lado de fora assim: por que fulano está chorando tanto? Para que tanta glória? Para que tanta adoração? Para que cantar desse jeito? Para que pregar desse jeito? Para que falar tão alto? Para que isso? Para que aquilo? É porque você está do lado de fora, aleluia. Mas o Senhor nessa manhã não convida apenas Jeú, o Senhor convida todos nós para entrar no seu secreto. E é nesse particular, e é nesse secreto que a unção de Deus é derramada. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou convidar você a entrar no secreto. Eu vou começar e vou passar aqui para o Gersilei. Ele vai continuar. O que eu disse que é orar no secreto? Não é para você esperar fulano orar, ouvir fulano orar. É a tua oração com Deus. O que você veio buscar aqui nessa manhã? É uma manhã de busca com Deus. O que você veio buscar com Deus essa manhã? É você e o Senhor. Se você quiser orar baixo, orar alto, orar em pensamento, não tem problema. Mas eu quero que você ore ao Senhor e entre no secreto com Deus. Pai Santo querido, nessa manhã tua palavra foi pregada e nada mais que a tua palavra. E agora eu te peço que nós tenhamos entrada ao teu secreto, ao trono da tua graça, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo nos conduza e que nós possamos acessar a tua presença, Pai. Nessa manhã, esses jovens estão aqui buscando a tua presença. Cada um tem um desejo do coração. Há pessoas aqui com vocação, há pessoas aqui com dúvidas, há pessoas aqui confusas, há pessoas aqui fracas, há pessoas aqui desejando mais de ti, meu Pai, e tu conheces cada uma delas. Eu não tenho como entrar no íntimo delas, nem no secreto, nem no particular, nem no pensamento, mas tu sondas os corações e os rins. Nessa hora nos leva a uma sala particular. Me tira aqui da de Santarém, me tira aqui desse púlpito, me tira aqui dessa geografia e me coloca num lugar secreto contigo, para que eu possa desfrutar da tua intimidade. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, levanta homens e mulheres, jovens cheios do teu Espírito, pregadores, ensinadores, discipuladores, ganhadores de alma. Entra no teu particular com Ele. Vai derramando o teu coração, vai falando com Ele. Oh Espírito Santo, Tu conhece a minha vida, Tu conhece as minhas dificuldades, Tu conhece, meu Pai. Eu me coloco diante de Ti nessa manhã. Eu preciso ser ministrado pelo Teu Espírito. Me tira da superficialidade e me coloca no secreto. Restaura meu primeiro amor. Me faça lembrar de quando eu fui batizado com o Espírito de madrugada. Nos leva ao teu secreto. Vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai derramando, vai derramando. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, minha canção.
Nós vamos orar nesse momento. E eu creio que Deus, Ele pode batizar você com o Espírito Santo, trazer renovo espiritual sobre a sua vida. Eu creio que Deus nesta manhã, Ele pode, e Ele vai fazer isso porque é promessa dEle. E Jeremias 1,12 diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Joel, lá 800 anos antes de Cristo, ele fez uma profecia, ele falou uma profecia, Joel 2:28 ao 32, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós lemos, irmãos, Atos 2, essa profecia se cumpre. Mas o versículo 39, quando os apóstolos são interrogados e perguntados se diz respeito somente a eles, aquele cumprimento daquela profecia, ele diz: não, a nós, a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, e todos aqueles a qual o Senhor chamar. Deus tem nesta manhã azeite para derramar sobre as nossas vidas. E Paulo vai dar uma orientação, e eu estava aqui, o pastor pregando e eu refletindo sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Irmão, se nós apagarmos o Espírito, não haverá mais fruto do Espírito. Gálatas 5:23, amor, moderação, temperança, fé, longanimidade. Se nós apagarmos o Espírito, não haverá mais dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 em diante, não haverá línguas, não haverá discernimento espiritual, não haverá profecia, visão, revelação, dom de cura, de maravilha, palavra da ciência. Hoje, irmãos, nós somos chamados a uma responsabilidade. Porque a oração de Abacuque, ele diz: Senhor, viva a tua obra. Mas no meio dos anos a notifica. Ele está preocupado com a geração futura. Como foi pregado aqui, os nossos pais, eles receberam azeite, foram cheios do azeite. E nós não podemos, irmãos, ficar aquém disso. Nós devemos nos encher, porque está vindo uma nova geração depois de nós, e nós devemos deixar um legado a eles. Não é tempo de nos enchermos com vinho que a contenda, mas é tempo de sermos cheios do Espírito. Em todo tempo seja alvo os vossos vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está em jejum, nós vamos orar agora. O nosso cantor, o nosso amado irmão Sandro Gledes irá louvar a Deus junto com os irmãos. E eu creio que neste momento de oração, irmãos, o Senhor vai batizar com seu Espírito Santo. Porque de repente veio do céu um vento impetuoso. Foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. É de repente. Nós só batizamos com água para arrependimento, mas tem um que é mais poderoso do que nós. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Erga sua mão para o céu. Espírito Santo, comece a soprar sobre esses jovens. Senhor, enche eles do teu Espírito Santo. Comece a batizar agora, Senhor. Enche. Renova. Comece. Como fogo. Seja tomado pela presença dele. Seja tomado pela presença. Como em Pentecoste. E enche-me de novo. Receba. Espírito,
lá da porta da primeira fileira. Ai, chamai, decão, na baixa. Anamai, decão, na baixa. E enche-me de novo. Receba dons espirituais. Receba dons espirituais. Anamá, chamai, decão, na baixa. Ó Deus da minha vida. Receba o dom de línguas. Chama, decão, na baixa. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Chama decão, na baixa. Eu adorarei. Vamos orar, vamos orando, vai orando. Deus tem, enquanto tiver vaso, Deus da minha vida, que me compreendeu. Jesus está descendo aqui, pastor. Eita! Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Enche, 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 enche. Chama decão, na baixa. Enche, enche, batiza. Chama decão, na baixa. Vem, enche, 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 enche. Olha ele aí, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como Pentecoste e enche-me de novo. Batiza, Senhor, batiza, batiza, batiza. Anabade cantou, namas. Receba, receba. Vem do céu, vem do céu, vem do céu. E de repente, e de repente, e de repente, veio um vento impetuoso. Chama de cantar, namas. Receba nesta manhã a autoridade de Deus. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Então receba aí, então receba aí, então receba aí. Receba, 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 receba. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Receba, receba. Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste. Escute só, escute só, segura aí. Anamá, chama de canta. Deus tem uma palavra de restauração. Deus está falando conosco nesta manhã, jovens. Davi pecou e ele sabia que o Espírito de Deus ia se afastar dele, mas ele entra em secreto e faz o Salmo 51. No versículo 10 ele diz: Senhor, cria em mim um coração reto, cria em mim um espírito quebrantado. No versículo 11 ele diz: não me retire da tua presença, nem afaste de mim o teu espírito. Você pode perder amigos nesta manhã, você pode perder emprego, mas não saia daqui sem reacender o fogo do Espírito Santo.
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, tá! Incendeia, desce, desce. Santo Espírito desce como Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo, 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 Santo. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Santo Espírito desce como fogo, Chama de cancha na voz, enche do teu Espírito. Santo Espírito desce. Vai meu coração até de novo, fazendo todo Medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Vamos pedir para Jesus incendiar esse lugar. Incendeia, 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 incendeia. Pede para ele incendiar. Incendeia, 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 desce como fogo. incendeia, 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 incendeia. Aleluia! Aleluia! Vamos entregar nesse momento a nossa consagração ao Senhor. Vamos entregar o nosso jejum ao Senhor, na convicção daquilo que o Senhor continuará fazendo sobre nós. À noite nós estaremos aqui reunidos buscando a presença dEle. E esta mesma unção que começou a ser derramada, ela permanecerá. Um rio começou a brotar no nosso coração essa manhã, e Ele continuará inundando os nossos pensamentos. Ele continuará inundando o nosso coração. Queridos, o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre nós. O Senhor tem grandes coisas para fazer sobre nós. Então vamos entregar ao Senhor a nossa consagração. Eterno, soberano Deus, Pai das luzes, Deus de grandeza, Santo de Israel, nós estamos diante do Senhor esta manhã, entregando o nosso jejum, entregando a nossa consagração, o sacrifício a qual nós fizemos ao Senhor. Pai, nós nos abstemos do pão, nos abstemos da carne, nos abstemos dos alimentos material, para dizer que somente o Senhor pode suprir o nosso coração, somente o Senhor pode preencher a nossa mente e alimentar o nosso espírito. Pai eterno, essa manhã, reunido neste lugar, nós queremos entregar ao Senhor a nossa consagração e dizer a Ti, Pai, e dizer a Ti que somente o Senhor pode derramar bênçãos sobremaneiras sobre nós. Somente o Senhor pode entregar bênçãos espirituais sobre nós. Somente o Senhor pode deliciar sobre nós banquetes espirituais. E é disso que nós queremos nos alimentar, é disso que nós queremos provar. Este é o pão vivo que nós queremos comer, este é o alimento que nós queremos provar. Pai eterno, receba a consagração dos teus filhos, receba a consagração do teu povo esta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, sente adorando ao Senhor por um minuto ainda. O coral tem mais um hino para cantar, Francis? O coral tem mais um hino para cantar, mas antes que o coral cante, nós vamos fazer algo muito importante.